Importância das extinções. Extinção é o desaparecimento definitivo de um organismo. Extinções de fundo é um tipo de extinção normal, que acontece com mais frequência, acontece, por exemplo, com espécies que não se adaptaram ao ambiente. Extinções em massa são extinções que atingem um grande número de espécies em um curto período, ocasionada muitas vezes por um evento catastrófico. Falando um pouco mais sobre as extinções em massa, como é possível identificar esses eventos de extinção em massa? Bom, já adianto que isso não é uma coisa fácil de se fazer, pois depender exclusivamente de registros fósseis torna tudo mais complicado. São necessárias muitas análises. Para uma identificação mais precisa, a idade do fóssil é essencial, pois quanto mais novo ele for, mais informações são obtidas sobre ele. E além disso, os fósseis são analisados em conjunto, examinando padrões, buscando associá-los a eventos que podem ter ocasionado essa extinção. Outro importante aliado é o registro sedimentar. A análise de rochas, a idade geológica delas, é algo muito relevante. Com os avanços da ciência, a biologia molecular também tem um papel fundamental nesse processo. E mesmo juntando todos esses processos, chegar a uma conclusão precisa é muito difícil. Quais são os eventos apontados como causadores dessas extinções? Glaciações, erupções vulcânicas, asteroides, mudança do nível do mar e do clima, tectônica de placa, entre outros. Mas o que acontece na verdade é uma junção de eventos, uma cascata que vai desencadeando a extinção das espécies. Por exemplo, com o impacto de um asteroide, uma erupção vulcânica é provocada, podendo afetar o nível do mar, assim causando uma grande extinção. Então, a combinação de eventos é o responsável por essas grandes extinções. Voltando para a atualidade, a ação antrópica é um grande causador de extinções, por diversas ações, como degradação ambiental, caça deliberada, poluição. Esses e outros fatores são responsáveis pela perda de muitas espécies. Estudos já mostram como as espécies estão se extinguindo cada vez mais rápido. Quais períodos a Terra passou por grandes extinções? É um assunto controverso, pois existem muitas teorias, mas muito se fala das 5 grandes extinções. Elas ocorreram no Ordovíciano Superior, Devoniano Superior, no fim do Permiano, Triássico Superior e no fim do Cretáceo. 2 delas se destacam pela sua importância, sendo elas a no fim do Permiano e a do Cretáceo. A no fim do Permiano é a maior da história. Dizimou de 80 a 96% das espécies, marinhas e terrestres. O extremo vulcanismo foi uma das possíveis causas para esse extermínio. A no fim do Cretáceo é a mais bem estudada. As estimativas são que 60 a 75% das espécies foram extintas. Entre elas estão os dinossauros. A causa é controversa, mas a mais aceita é que a queda de um grande asteroide foi responsável por desencadear a extinção deles. Importância dessas extinções para a evolução. Para a biologia evolutiva, as extinções em massa têm 2 importâncias: entender a causa e as consequências. Pensando nas consequências, sabemos que espécies fazem parte de cadeias alimentares, teias, interagem com outras. Com isso, já podemos inferir que a extinção de uma espécie pode causar a extinção de outra, e assim desencadear um efeito cascata. Então, o que acontece quando muitas espécies são extintas? Há muito mais espaço, menos competição, mais alimento, mais nichos vagos. Tudo isso favorece a irradiação das espécies sobreviventes. Esses eventos promovem uma diversificação da fauna e flora, surgindo novos táxons, aumentando a diversidade biológica. Trazendo tudo isso para os dias atuais, onde o homem tem dizimado cada vez mais espécies, pensar na perda da biodiversidade se torna algo muito preocupante. O processo de extinção é algo natural. A Terra passou por vários eventos de extinção para chegar no que temos hoje. O problema disso tudo é que as ações antrópicas estão acelerando esse processo. Ele deixou de ser natural, e as consequências disso podem ser muito mais graves.